todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre o nosso turismo regional. E vamos receber hoje aqui a jornalista Priscila Boeira, da nossa querida vizinha Garibaldi, para falar do turismo regional, das influências no turismo e da cidade de Garibaldi, né? Que é a nossa vizinha e tem tanto a oferecer, né? Verdade. Oi, Aline. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e espero que seja uma conversa bem interessante para a gente falar sobre toda a potencialidade que temos aqui na região. E essa potencialidade é muito grande, né? Nossa, é um poder, né? E acho que daqui a pouquinho, assim, eu penso daqui 10 anos eu vou olhar para trás e dizer, nossa, olha o que eu estava vivendo e não estava percebendo, né? Porque Exato. vai explodir o turismo aqui de uma forma muito grande. Então, Priscila, eu queria que falasse um pouco da tua trajetória profissional, da tua formação e da tua ligação com o turismo. Então, eu estudei jornalismo e tive a oportunidade de trabalhar desde o início dentro de um jornal, já começando nem estagiar, já como a gente trabalha no interior do estado, eu percebi assim que tinha uma grande demanda para jornalismo e poucos profissionais. Então, esse era um lado legal que eu já podia trabalhar na minha área e não precisava estagiar, né? Então, comecei no Jornal Semanário, Bento Gonçalves, e lá tive uma experiência assim que eu percebo o quanto agora faz todo sentido na minha carreira. Porque lá eu comecei como repórter de dentro do jornal e tinha um caderno que era interior e região. Então eu tinha que fazer o interior de Bento Gonçalves, interior de Garibaldi, de Pinto Bandeira, de Santa Teresa, de Farroupilha. Eu circulava por todas as bilbocas, as colônias e era muito interessante, era E era voltado ao gratificante. turismo ou ao interior por diversos aspectos? Junto com turismo tinha também, mas era bastante cultural. Então, mostrar as receitas antigas das nonas, mostrava a religiosidade, os capitéis, ou falava da safra da uva, tudo aquilo que acontecia no interior. Aqui a gente vinha muito para falar do kibe, falava de várias coisas aqui também. Eu lembro da barragem do Burati, se tinha alguma situação envolvendo também. Então não era tão restrito ao turismo, mas muito cultural. E também as memórias dos idosos. Era um trabalho que eu amava fazer muito, né? A questão dos capitéis, né? Eu recebi o Mazotti em Bento, que ele inclusive escreveu um livro, né, sobre os capitéis, que é muito forte na nossa região, né? Então é muito presente, né, no interior. Nossa, muito forte. Fábio é um amigo meu de longa data, do tempo do semanário. A gente trabalha juntos, agora estamos voltando a trabalhar juntos. Estou escrevendo um livro e ele é o meu proponente, né? Ele tá, tipo, coordenando ali meu trabalho devido a toda a larga experiência dele com livros. Então é uma pessoa que realmente também faz um trabalho muito legal dentro da área da cultura da nossa região, muito necessário. E até no sentido de preservação, né? Porque muitos costumes, muitas casas, muitos locais acabam sendo destruídos ou repaginados e aí acaba muita coisa se perdendo, né? Eu acho que é tão importante isso quando é feito para preservar, né? Para os nossos filhos, para as pessoas que vêm de fora, para tudo isso acontecer, né? Isso mesmo, Aline, tu tocou num ponto que para mim é a grande chave do que eu faço. Quando eu tento fazer algum tipo de postagem, alguma narrativa, algum post, eu sempre penso, eu preciso fazer algo que estimule essas pessoas a gostarem do nosso local. Então eu resgato histórias, então eu converso com pessoas que têm uma certa memória, ou então eu vou visitar igrejas, não pela religiosidade em si, por ser algo que me comove, assim, mas pela obra arquitetônica que fala muito sobre a nossa história. Então, toda a movimentação que foi feita há 100 anos pelos nossos imigrantes, tudo aquilo que está exposto nas paredes das igrejas, das casas antigas, e que isso vai contando sobre a nossa história. E quando a gente não narra isso, parece que ela se torna invisível aos olhos dos moradores. Isso me preocupa, porque é bem fácil a gente passar, acredito que em Farroupilha também aconteça de vez em quando, de tu passar por um local e de tu, peraí, aqui não tinha uma casa, estão destruindo uma casa antiga, e aquilo dói um pouquinho, porque de repente as pessoas, se elas soubessem que existem tantos recursos públicos e que sobra dinheiro todo ano para fazer restauro
talvez elas não colocariam esse patrimônio fora. Depois vão viajar para a Itália e ficam... E lá é lindo, né? Uma coisa antiga aqui, daí... não. Aqui é um estorvo, e lá é o Coliseu, lá é... Então, a gente precisa mudar essa mentalidade, porque o valor do nosso turismo também está completamente interligado com esse poder arquitetônico que nós temos. Em outra conversa que eu tive aqui também com o Rodrigo Ricieri, de Bento, a gente falou sobre turismo cemiterial, que vem muito ao encontro do que você falou, né? Do que você falaste de preservar, né? Muitas vezes o cemitério, ele conta a história do lugar e a gente vê muitos abandonados por aí, tanto também na arquitetura, nos nomes, nas pessoas que por aqui passaram e que muitas coisas estão se perdendo, né? Verdade, tem vários cemitérios, o Ricardo, que tá aqui, inclusive, com a gente, né? Que é meu namorado, que é meu parceiro de trabalho, de vida. Nós pegamos o carro e vamos final de semana pelas bibocas aí, que eu falo, né? Pelas colônias. Se perder e se achar. E a gente encontra muitos cemitérios que às vezes são de imigrantes alemães dentro de uma região italiana e já não moram mais alemães ali. Então são túmulos abandonados, quase não dá para ler o que está escrito. E dá pra ver que são os primeiros migrantes mesmo, que vieram para a região, depois tiveram que sair daqui porque não tiveram talvez tiveram um embate, como dizem alguns historiadores, com os imigrantes italianos, né? A religiosidade era diferente, católicos, protestantes. Nossa, é incrível! Tu vai no cemitério, tu encontra, assim, preciosidades e dá um estímulo também da gente procurar mais sobre a história. E outra questão que você falou das matérias, né, no jornal. Isso também era uma forma de divulgar o que estava acontecendo, porque foi um pouco, foi em que período? Foi anterior ao surgimento das redes sociais tão fortes como estão agora? Foi como? Assim, isso também cumpria esse papel? Deixa eu ver, 2012, 2013, por aí. Porque esse advento de toda essa informação que a gente tem hoje disponível na nossa mão é muito recente, né? Sim, é bem recente. Então, na época e até hoje, claro, é muito importante as redes sociais. Eu trabalho com isso, né? Trabalho com marketing digital. E por algum período, depois de começar a estudar bastante com redes sociais, eu pensei, não, isso aqui é muito mais importante do que jornal ninguém mais vê. Não, na verdade, não. Quando a gente mora numa cidade pequena e Farroupilha, de certa forma, é um pouco pequena ainda, até Bento, porque Bento tem 100 e poucos mil habitantes, mas tem uma mentalidade, né? Mais interiorana. Interiorana, assim, pequenininha. A gente percebe o quanto a população local gosta de ler jornal e tem certas informações que só estão lá, que são só produzidas pelos jornais. Eu acho muito interessante, inclusive a TV Cidade também está de parabéns por fazer esse trabalho e levar para as redes sociais, né? Não ficar só num canal de TV, levar para o YouTube, levar para o Instagram e fazer esse mesh. Na época não tinha isso. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu queria voltar no tempo e ter a mentalidade que eu tenho hoje e usar o YouTube naquela época. Eu seria a dona do Brasil, saca? Sim, já tinha milhões de seguidores. Nossa, é. A gente sairia na frente, né? Hoje. Então, e marketing digital, pandemia, divulgação, internet, tudo isso, né, que assim, veio para ficar e mudou a forma de a gente encontrar os lugares, da gente se comunicar com os lugares. Como você acompanhou esses momentos, assim, essa transformação? Bom, quando eu estava dentro dos canais convencionais de comunicação, então eu trabalhei no Jornal Semanário, depois eu, né, fui para Guaporé, morei lá, trabalhei no jornal, montei um jornal, voltei para Garibaldi, trabalhei anos em Carlos Barbosa no Jornal Contexto, sempre acompanhando um pouquinho de restrição pelas direções desses veículos em não querer, talvez, tem uma certa dificuldade de compreender como funciona as mídias sociais, então tem uma certa restrição, não vamos entrar. Enquanto isso, a gente acompanhou o advento de muitos influenciadores, né, locais e também outras formas alternativas de fazer conteúdo, canais que às vezes começaram no Facebook, né, tem uns amigos meus aí de Bento que
começaram no Facebook e tal, tudo mais, e se tornaram uma potência. Nas comunidades do Orkut, né? Orkut e tudo mais. E YouTube, a gente vê vários influenciadores também, e pessoas que vêm de fora, vêm viajar pra cá e fazem conteúdo sobre o vinho e tudo mais. E às vezes a gente que é daqui não enxerga isso, não pensa, não, pra que Ou que eu tem um vou abrir? preconceito também, acha que não vai Aham. ter Exatamente por retorno. isso. Não vai ter retorno, ó, pra que que eu vou fazer? Não, é ridículo. Não, tá aqui do teu lado, tu tá inserido numa potência econômica no Brasil e no mundo, que daqui 10 anos, com todos esses investimentos que a gente ouve falar, que estão vindo do pessoal de Gramado pra cá, do pessoal, enfim, de outros pontos do Brasil, quem sabe role até uma zona franca do vinho. Então, eu fico pensando, daqui 10 anos, muitas pessoas e veículos de comunicação que estão ainda fechados no seu mundinho vão se arrepender, né? Estão perdendo um grande filão de mercado, grandes oportunidades. E a questão dos estabelecimentos, né? Eu acho que, assim, a pandemia, a gente não pode dizer que foi boa, né? Mas, assim, já que aconteceu, temos que olhar o lado bom, né? Muitos estabelecimentos, eles precisaram ir para o digital. Não teve outra alternativa, tanto por teleentregas, mas principalmente por estar nas mídias sociais, né? Mas a gente vê que ainda é tudo muito lento, assim. Quem aqui não está nos assistindo que às vezes mandou um direct, né, no Instagram de um estabelecimento pedindo alguma informação e até hoje está esperando, né? Acontece. Ou você entra para ver questão de horários, questão de preços e não encontra essa informação. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre a importância de estar no digital, mas de estar bem, assim, e também já aproveitar e dar umas dicas, né? Para quem está nos assistindo. Verdade. Então, além de ser jornalista, eu fiz uma pós-graduação em marketing, por perceber também que existia uma lacuna de mercado e que a nossa região era muito carente de comunicação especializada para empresas, para negócios. Então, com toda a área da comunicação do jornalismo, que trata mais do conteúdo, porque na faculdade de jornalismo a gente é instruída a fazer conteúdo apenas, não empreender. Mas algo foi mudando dentro de mim, eu disse, não, eu preciso estudar isso. E aquilo foi abrindo um universo. Então, eu comecei a voltar também meu trabalho, mas voltado para o marketing de empresas, de estabelecimentos, de serviços. E surgiram muitas questões envolvendo o turismo, inclusive. Então, hoje, ao longo da história, assim, já trabalhei com vários restaurantes, com estabelecimentos que, por exemplo, tem vários estabelecimentos no mesmo local, voltados para turismo. É muito importante, realmente, aderir a isso de ontem para hoje, assim, já tá mais do que... Quem não está, já está perdendo tempo. Muito, assim, não faz mais sentido. Mas o que a gente percebe... As pessoas querem fazer, muitos estabelecimentos querem, pedem propostas, tal, tudo bem. Mas na hora de fazer mesmo, de comprar a briga, de botar o seu rosto, porque faz todo o diferencial, muitas vezes você abrir a câmera, o proprietário abrir a câmera e mostrar aquele conhecimento, porque todas as empresas têm um conhecimento. Uma malharia, uma malha que você está usando, né? Tem todo um conhecimento por trás das câmeras, por trás dos bastidores numa empresa que os consumidores adorariam assistir. A gente e gosta ver. de ver o bastidor, né? Isso aí. Então é preciso fazer conteúdo, mas assim, o que acontece muito de pecado nessa área? Vou fazer postzinho. Então, contrata um social media, ele coloca uma logomarca lá embaixo, uma fotinho e fica aqueles postzinhos sem vida. Isso é uma coisa que também, quando chega pra mim, Priscila, vamos fazer um trabalho de marketing juntos. Eu já vejo, né, o potencial da empresa, se a empresa realmente está com a mentalidade pronta para o digital, se ela tem verba reservada para o digital, senão não tem por que fazer. É uma perda de tempo e é um trabalho que, para mim, depois eu vejo que não tem resultado. Então eu gosto de trabalhar com empresas que já estão com uma cabeça pronta para os novos tempos, né? E para os tempos, para o hoje, né? Não é nem futuro, é algo que já está completamente consolidado. Então, uma dica, então, é para quem está entrando nesse mundo digital, é botar a cara. Bota a cara, mostra bastidor, mostra o que realmente está acontecendo. E realmente, né, eu me coloco sempre na posição de consumidor de conteúdo, né? E a gente gosta de ver isso, né? Tu vê um restaurante, tu gosta de ver o bastidor, né? Um próprio viajante, né?
Você gosta de ver o bastidor da viagem também, o perrengue, aquela Aham. coisinha boba que vai acontecendo, né? Que vai criando até quase que um roteiro, né? Vira quase uma novelinha, né? Isso, verdade. Então é bem isso, assim, deixar de querer transformar o feed num catálogo, naquele catálogo de, eu vendo malhas. Eu tô usando malhas porque eu tô vendo a tua E é blusa linda, linda, né? Da linda, Malhacida aqui de Farroupilha. merchan. E aí, assim, imagina se essa malharia só colocasse malhas, né? Não é interessante. Ela precisa também falar dos benefícios que tem envolvendo com a malha, tudo que tu vai usufruir se tu comprar isso, tu vai entrar na moda, é aconchegante, essa malha é feita com essa lã, tudo que tá envolvido. Tem muito conhecimento por trás das empresas e às vezes é só mostrar isso, sabe? Não precisa de Ou um muita. simples repost, né, do cliente que foi até o lugar, que já está Exato. fazendo, né, todo um trabalho, às vezes até uma mídia espontânea, assim, e aí o proprietário, né, enfim, quem cuida das redes sociais repostar, né? Então, Isso, às vezes tá ali, né, caindo de maduro. O cliente foi, ele gostou, ele tá pedindo, ó, reposta no teu feed e fica lá. fica lá perdido, Então né? são Não dicas que passa. eu acho que são muito úteis. E Garibaldi, né? Então, eu sempre falo, né, que em viagens, principalmente pelo Brasil, né, muitas pessoas me perguntam, você sabe de onde tá? Farroupilha. Eu passei por lá porque eu fui a Gramado. Eu sempre falo, não, Gramado é ótimo, mas o Rio Grande do Sul é muito mais do que Gramado. E até Gramado é muito mais do que o centrinho, que o óbvio de Gramado, né? Gramado tem muito a ser explorado, o interior é muito rico, né? Como toda a serra, né? E é muito parecido com Garibaldi, né? Em tamanho, localização, né, a imigração italiana, né, a produção de espumante do Moscatel, né? Então, me fale de Garibaldi, como que tá as rotas lá, o roteiro, os roteiros, o que se tem a explorar em Garibaldi. Nossa, Garibaldi, ela tá desabrochando, ela tá num período, assim, num momento da sua história que com certeza tá sendo um divisor de águas. E hoje a gente percebe o quanto tem mudado assim a perspectiva do turista. Eu vejo que muitos turistas já estão começando a pensar: eu quero procurar uma cidade em que eu esteja perto de tudo, em um local em que tenha bons restaurantes, mas que também tenha natureza, que tenha um turismo natural, um turismo que parta da cultura local. Gramado é maravilhosa, eu amo Gramado, porém tem as suas limitações, né? Muitas vezes não tem aquele tipo de turismo natural, aquele morador, aquela situação, e que aqui nós temos isso muito rico e a gente não tá perdendo muito Não tá tempo explorando, em né? explorar. E Garibaldi tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, a Ivani Fávero Que já esteve já aqui, esteve que aqui, olha, eu maravilhosa, adoro né? ela. Que ela é uma referência, assim, para todo mundo. Ela criou rotas incríveis, essas rotas são abraçadas pelos moradores de cada local, então a rota dos espumantes, dos sabores, né? Então, essas pessoas que moram nesses trajetos, eles criam também essas oportunidades, enxergam que é um filão de mercado bem importante para eles trabalharem, é a renda familiar, é o agronegócio, a agricultura familiar. Isso, assim, tem criado ótimos roteiros e, consequentemente, atrai turistas, atrai influenciadores que estão no meio desses turistas, e isso gera toda uma movimentação, né? Tem locais, assim, que eu percebo que estão bem até longe de rotas. Por exemplo, tem alguns conhecidos que estão na divisa com Santa Teresa, que não tem uma rota muito boa e bonita para chegar até lá. Mas em função de todos os influenciadores que passam por ali, outras pessoas que vêm para cá, para o Rio Grande do Sul, pensam várias vezes antes de ir para os locais tão consagrados e não, eu quero pegar algo mais raiz. Eu Ou quero ver até em aquele alguma agricultor. uma segunda viagem, né? Fui para Gramado, conheci, fiz todo o básico, né? O que o roteiro manda. Tá, mas de novo agora eu vou para. Então procura outras regiões, né? Isso, verdade, assim, tem muitas cidades lindas, E, e Monte Belo, só pra te citar, no meu blog eu coloquei um vídeo, uma entrevista que foi feita com, esqueci o nome o ferreiro, Adelar Filipon, e ele faz facas rústicas, assim, né, do tempo medieval. Então, várias pessoas enxergam aquela matéria no YouTube ou no blog da Relato Conteúdo
E aí depois começam a me seguir no Instagram e vem me mandar mensagem. Nossa, que legal que tu postou esse conteúdo. Eu não ia pra Monte Belo do Sul, mas por causa do teu vídeo eu fui até lá e eu ganhei a minha viagem com essa postagem, com essa experiência, sabe? E é muito legal que toda a região está com essa veia turística, assim, querendo crescer, né? Porque o turista, ele não conhece, ele desconhece às vezes os limites geográficos dos municípios, né? Ele não sabe se ele está em Monte Belo, se aquilo já pertence a Bento, Santa Teresa, ele está circulando, né? E aí é interessante, assim, que não é uma competição para ver que Garibaldi tá melhor que Farroupilha, Farroupilha tá melhor, não. É uma união que só vai somar, né? Total, bem isso mesmo. É assim que eu enxergo essa soma de potencialidades das cidades que junto vai atrair o turista para ficar aqui, porque realmente às vezes tem cidades muito pequenininhas que não têm uma infraestrutura hoteleira, aí precisa ficar em outra cidade, mas ele vai lá almoçar, ele vai visitar lá uma agroindústria, alguma coisa local e depois vai para outras cidades, né? Mas algo interessante que eu percebi na pandemia, porque eu também fiquei assim, né? Eu preciso continuar gerando conteúdo, mas eu quero fazer algo que esteja realmente ligado àquilo que eu amo, que é cultura, que é turismo. E eu comecei a mostrar o interior da nossa região e muito morador local não sai de casa. Ou se sai de casa, sempre vai pro shopping, vai pra cá, pra... E aí, sério que existe isso na minha cidade? Nossa, tô indo lá. Ai, obrigada por essa dica. É, assim, surpreendente. E a questão desses pequenos locais, né, que é Monte Belo, porque assim, o turista dificilmente ele sairia de um destino, né, sei lá, de uma capital para vir até essa cidade, mas já que ele está, como muito bem colocaste, ele vai circular, né, ele vai consumir, ele vai fomentar a economia Isso. enfim, né, desse município. Isso, é tudo agregado, em conjunto mesmo. E a questão de Garibaldi, né? Hoje, quantas rotas, o que tem de novidade pra gente ir pra Garibaldi, assim? Como é que tá o turismo lá? Eu não sei te dizer quantas rotas em específico, mas tem roteiro a Rota do Espumante, Caminhos do Sabor, tem a rota cinematográfica que mostra todos os prédios e locais onde já foram filmadas novelas, filmes. Faz parte do Vale dos Vinhedos também, tem um trajeto ali que é divisa. Que muita gente até também não sabe que dá pra ir por dentro, né, de Garibaldi até o Vale dos Vinhedos, né? Não Isso, precisa fazer toda aquela volta, né? verdade, é um trajeto muito bonito, seguindo a Buarque, indo lá para Acesso Norte, depois indo para o Borgheto, O Garibaldinho. Natal de Garibaldi, eu, assim, visitei vários natais pela região e vou te dizer que, assim, eu me encantei com o Natal em Garibaldi. Tava emocionante, assim. Ah, aquela decoração, né? Tava Tava uma decoração tão diferenciada. linda, assim, tão. Aquela avenida, eu não sei o nome, A Buarque, que é aquela aham, que tem os prédios mais antigos, assim, aquele passeio com Tintim. o Tintim. Tava um espetáculo, né? Nossa, é muito lindo. E ali na Buarque, inclusive, abriu recentemente também um local que estava faltando na cidade. Então, você entra na Buarque de Macedo, que é a rua histórica, bordeada por prédios históricos, construídos ali mais ou menos na década de 20 para cima. Então contam histórias incríveis aqueles prédios. E quando você chega lá no Bar Joey, que é muito clássico também na nossa Sim. região, né? Um dos remanescentes bares de rock do Rio Grande do Sul. Tem pouquíssimos que estão se mantendo de rock, que é um Ainda estilo que continua. continua. E atrás do Joey, na rua lateral, abriu uma champanharia, Champanharia Garibaldi. Então, a cidade que tem a capital, que é a capital nacional do espumante, finalmente tem um ambiente que é pra gente realmente ir lá beber, usufruir de tudo aquilo que tem de melhor no espumante, mas também nos vinhos. E eles têm rótulos do mundo inteiro. Então é bem legal, tem confrarias para quem quer Ó, já aprender fica a sobre dica. vinhos. É uma dica assim que eu um local que eu Tem adoro. os doces lá da Dolorata também, alguns restaurantes também, que assim, tu vai para algumas capitais e tu não encontra tão fácil o padrão que tu encontra em Garibaldi na gastronomia também, né? Isso, nossa, Muito gastronomia. bom. A nossa região, de forma geral, né? Como se come bem, Somos bem né? servidos, literalmente, né? Isso, tu que conhece o mundo, né, Aline? Nossa, tu deve ter comidas maravilhosas no mundo todo, mas assim, a fartura é tanta comida aqui que realmente choca, né? E um outro assunto que eu queria conversar contigo é sobre uma press trip.
o que seria e qual a importância do investimento de uma rota, de uns estabelecimentos e na divulgação dos seus produtos ou das suas experiências. Isso é muito importante. Às vezes, estabelecimentos que estão iniciando têm aquele problema de falta de investimento, né? Tudo é contadinho, assim, não tem dinheiro, tira daqui, põe ali. Mas investimento em mídia, ele sempre é essencial. Sempre é essencial e é justamente aonde as pessoas começam a cortar pro primeiro e, na verdade, deveria ser aí que né, é um tiro no escuro. Muitas vezes a pessoa pensa, mas será que vai dar? Gente, sempre dá certo. Então, por exemplo, abre um estabelecimento como uma champanharia no caso, né? Começam a vir influenciadores, convida alguns influenciadores, faz toda uma degustação, faz todo um jantar. Essas pessoas vão gerar mídia nos seus canais particulares, muitas vezes com seguidores assim que seria muito difícil de conseguir, ou se tu anunciar num local, numa rádio Não vai atingir local, tão fácil aquele público. não vai atingir. É bem interessante porque se tu vai tirar do teu custo ali, tu não vai gastar tanto. E realmente esse cross-mídia que a gente chama, essa troca de mídia, essa soma faz toda a diferença. Porque é aí que dá esse buzz mídia, né? Esse burburinho em todo o Brasil. Nossa, um novo local que tem para amantes do vinho. Quantos amantes de vinho tem no Brasil, né? Quantas pessoas que estão pensando vir para Serra Gaúcha. Então, quando tu faz essa movimentação, investe em influenciadores digitais, em influenciadores também de outras formas, porque às vezes tem nas próprias cidades ou em outros locais estratégicos influenciadores que não têm tanta fama dentro da rede social, mas dentro dos seus grupos, né? Tem um alcance muito grande. Então é líder de uma associação, é o presidente do Rotary. A gente tem que pensar muito bem, né, de forma estratégica, não apenas tentando usar as pessoas, mas essa troca gostosa, essa amizade bacana, em que tu vai firmando algumas parcerias e essas parcerias, consequentemente, vão gerando lucro para a empresa. Sim. É um investimento que, sem dúvida, é muito assertivo. Priscila, nosso tempo voou, né? Ficaríamos muito mais tempo conversando, né? Queria te agradecer e queria que tu falasse como é que as pessoas te encontram. Legal. Nossa, muito obrigada, Aline. Sério que já passou 27 minutos. Que loucura. Ficaria aqui horas contigo. Muito obrigada pelo convite. E para quem quer me acompanhar, eu escrevo crônicas, eu coloco fotos legais, lindas, que o Ricardo produz para mim. Lindas, vocês vão ver. E também vídeos. Então, pode me acompanhar no Instagram, @Priscila_Boeira. No YouTube, Priscila Boeira Relato. Também tem Facebook, Priscila Boeira Relato. E em breve também, eu agora estou partindo para uma nova fase na minha carreira. Estou fazendo uma transição de carreira. Eu estou começando a escrever livros, porque é algo que eu sempre sonhei. E agora as coisas estão andando. Então, em breve será lançado um livro sobre Garibaldi. É Garibaldi, Histórias da Nossa História. E esse livro vai compilar histórias que estão no nosso imaginário há muito tempo. Sabe aquelas histórias que todo mundo fala e não está em livro nenhum? Garibaldi tem uma grande carência por livros. Então não tem livros contando nossas memórias, tem os livros antigos e fininhos, mas está na hora de fazer uma produção textual, profissional, bonita, condizente com toda essa potencialidade que tem a cidade, né? Ela é uma cidade muito rica, uma cidade que está desabrochando para o turismo de uma forma muito forte e que nós precisamos também oficializar certas histórias que estão ali e que fazem parte, assim, coisas incríveis. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, quando veio ao Brasil, né? Bebeu espumante, champanhe na época, Peter Longo. Então tem muitas coisas legais pra gente contar por aí. Que as pessoas precisam saber. Precisam saber. Precisa ficar registrado. Isso, então, e tem outros livros saindo, tem outras novidades. Em breve, Atlas da Saúde também, então é um livro mais comercial, voltado para a saúde de Garibaldi. Muitas coisas legais acontecendo. Já fica o convite, né, para uma próxima oportunidade, quando for divulgar o livro. As portas estão abertas. Com certeza. Voltarei. A gente continua o nosso bate-papo e fala do livro. Exatamente. Obrigada. E obrigada a todos.